Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Imobiliária Porta Nova. Hoje a nossa mesa está recheada de especialistas para bater um papo super legal aqui com a gente. Estamos com a Daniela, com os corretores, o Camargo, a Dione e a Antônia, que são super especialistas em compra, em aluguel, em tudo que você precisa saber. E hoje o nosso tema vai ser: por que eu preciso de um corretor para me ajudar ou a comprar ou a alugar? Por que vai ser melhor para mim aí nesse processo ter um corretor do que eu fazer sozinha na parte, toda essa parte que a gente fala, né? Que aluguel e venda envolve muita coisa, como vocês já sabem muito melhor do que eu, né? Eu queria saber, quem quer falar pra gente primeiro, por que eu, vamos supor que eu quero alugar, eu quero comprar uma casa, por que eu tenho que ir até um profissional para me auxiliar nessa questão? Bacana. Posso falar? Vamos lá. A gente tem aí dois movimentos, locação e venda. Ambos são fundamentais o papel do corretor. Na locação, se você é o dono do imóvel, você vai ficar muito mais respaldado, porque é feita uma base de análise do cliente que vai alugar o imóvel bem completa. E isso dá uma garantia mais profissional para que a gente localize um bom cliente para ele. E quem vai alugar o imóvel também tem a segurança de ter um respaldo de uma agência por trás daquele imóvel que vai cuidar de detalhes de uma forma transparente e bem profissional. Às vezes pode ter uma dificuldade no imóvel, que ao longo do tempo vem a acontecer, então toda essa intermediação é realizada pela agência como um todo. E o corretor, ele faz todo esse papel inicial. Então, na locação, ela também tem um peso muito importante. Na venda, é mais imprescindível ainda, porque é feita toda uma análise jurídica e também a negociação, que ela tem que ter todo um papel de conciliação entre cliente e comprador, cliente e vendedor, análise jurídica de documentação, e você também vai estar investindo um recurso da sua vida. Com certeza. Às vezes é um dinheiro que é poupado durante toda uma vida, na sua aposentadoria ou antes disso, ou independente do momento da compra, é o seu patrimônio, é o bem, né, da família. Então, tudo isso ele é respaldado por essa assessoria profissional do corretor. E de toda a agência como um todo, né? E é legal que tem tanto toda essa assessoria que você falou, tanto para quem quer colocar o imóvel para compra ou para aluguel, quanto para quem quer comprar ou alugar, né? Sim, exatamente. Tem esses dois... Ambos polos são protegidos, com o papel do corretor, que ele fica no meio como um conciliador, ou um papel diplomático até. Às vezes até é interessante, já tem muitas negociações que o corretor está ali no meio para poder filtrar um pouco as ansiedades, os anseios, que hoje em dia é o mal da humanidade. Sim, com certeza. E também as necessidades. Então, às vezes, se o próprio cliente fosse negociar diretamente com o outro ponto, poderá ter atrito. Porque são tantos desejos e necessidades, então o corretor ele tem esse papel até alinhar humano. Essas duas expectativas, ele tem né? até esse papel humano de trabalhar um pouco a mensagem de cada polo e filtrar e amenizando e trazendo isso com muito mais conforto, ética profissional principalmente. Achei interessante que você comentou que não é também só o corretor, tem toda uma equipe por trás, inclusive a parte jurídica também, que é bem envolvida na parte de aluguel e de compra, e nós vamos ter um episódio especial com a doutora Rose falando sobre essa parte mais jurídica, né? Então é importante que fique respaldado também nessa questão, né? Uma coisa muito interessante, Loredana, é que às vezes as pessoas acham que comprando direto elas vão estar economizando, mas na verdade, quando a pessoa fala em adquirir um imóvel, é o maior patrimônio da pessoa, né? O maior bem, assim, de consumo que ela pode adquirir. E, então, todo o cuidado, toda a segurança é necessário nesse caso. Né? Então, assim, o corretor, ele não está sozinho. Tem uma equipe que faz não só contrato, mas tem parte jurídica, tem assim, é um grupo de pessoas, né, profissionais e programas também, porque a gente tira certidões para chegar num resultado. Então, a gente analisa as certidões dos vendedores, a gente analisa a ficha do locatário, como o Camargo falou bem. Então, assim, é uma segurança para os dois lados. Então, às vezes, a pessoa acha que está fazendo uma economia e hoje está tudo digital, tudo muito rápido, e de repente alguém está batendo na porta, um oficial de justiça já querendo tirar a pessoa de lá. E às vezes você acha que você economizou agora, mas lá na frente o preço é 1000 vezes maior e a dor de cabeça, e o problema é de uma coisa que você poderia ter resolvido com pessoas especializadas desde o início, né? Sim, e é por isso que está esse time aqui para poder
explicar e passar essa confiança para quem quer comprar, quem quer vender, Isso é ótimo. alugar. Porque geralmente é uma dúvida mesmo que a gente tem, né? Porque eu falo como leiga também no assunto, né? Não sou especialista. Eu tô aqui representando vocês aí de casa que estão querendo saber mais sobre isso. Então, às vezes é o que a Dani falou. Realmente a gente fala, eu vou comprar direto lá com a pessoa ou alugar porque vai ser mais barato, porque isso, porque aquilo. Mas é porque nos falta essa informação de o que pode acontecer caso eu faça isso. Eu queria que vocês explicassem isso pra gente também. Quais são os riscos de eu alugar diretamente com alguém sem ter esse intermédio de um corretor, de uma imobiliária? Então, o risco para o proprietário da casa, no caso da locação, ele muitas vezes não faz a consulta. Então, assim, ele pode estar colocando na casa um estelionatário. Então, e a gente faz o acompanhamento de água e de luz, transferência, para que fique o nome da pessoa, a gente verifica quem vai morar junto na casa, faz uma vistoria prévia, faz uma vistoria final. Então, assim, é um árduo trabalho a parte da administração. Faz toda a pesquisa de quem vai alugar o imóvel da pessoa. É necessário isso, né? E às vezes, quando tem algum apontamento, a gente conversa com o proprietário, porque é ele que dá aquela resposta final, se concorda ou não. Faz o acompanhamento, no caso que teve esse tempo passado muita chuva. Então, teve muitos telhados que deram problema. Então, a gente acompanha, indica o profissional, acompanha o trabalho. Então, a gente tem proprietário que mora na mesma cidade, outros estão em São Paulo, outros até fora do país. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, essa intermediação. Porque o risco acontece, a gente está falando mais aqui de risco na hora de você entrar, mas depois que a pessoa entrou na sua casa também tem o risco, né? Tem. De ela depreciar o seu imóvel, de não pagar o aluguel. Então, tem que ter esse acompanhamento tanto na entrada, quando você vai fazer a locação, quanto depois também. Tanto a locação quanto a venda, o acompanhamento é do início até o final, todo o processo. Isso é ótimo. Tem um fato que eu acho bem interessante. Quando você é dono do imóvel, você às vezes não toma tantos cuidados e protocolos de colher todos os documentos necessários. Aí somente numa necessidade jurídica, no movimento, em acionar o seu inquilino, que você vai se deparar na falta daquele pedacinho que você, por alguma razão, deixou passar. E com os corretores, numa agência, você faz isso de forma protocolar e 100%. Então, todos os dados, todos os elementos necessários para qualquer tipo de intervenção, você vai ter dentro de uma agência, dentro de uma corretora. E é legal que você está assessorado na parte jurídica também, né? Sim, das duas partes. Queria que vocês falassem um pouco sobre como funciona. Tanto da parte quando você entra na casa, né? Alguém, por exemplo, eu vou alugar o meu imóvel, e aí tive essa assessoria no começo e depois achei que não ia precisar mais, por exemplo. Porque eu acho que já deve ter acontecido isso, né? A pessoa acha que precisa da assessoria só a hora que a pessoa vai entrar em casa. Então, como que é essa segurança jurídica perante um corretor ou uma imobiliária estar representando o imóvel? Mas não é só na entrada. Porque durante a permanência da locação, falando de locação, né? Falando da permanência da locação, tendo base que é 3 anos em média, pelo menos, existe também aquele momento do reajuste. E quando você tem uma corretora que faz todo esse papel, que vai lá, pega o contrato, faz o reajuste no momento correto, é muito mais fácil essa lide. Quando você vai tentar fazer isso de forma pessoal, você, dono do imóvel, direto com o seu cliente, acaba tendo um envolvimento ali humano que não dá certo. Então, até esse profissionalismo ele ajuda durante todo o movimento da locação. A Daniela bem colocou também a questão das vistorias. Se necessário, durante toda a permanência da locação é feito vistorias ao longo do tempo. Isso também ajuda você a controlar um pouco como está o imóvel e eventuais danos que venham a acontecer, como aí dá o exemplo do telhado, das chuvas que foram recentes. No caso da compra, é importante também porque às vezes o dono da casa vai pôr um valor lá na lua, porque é o valor que ele quer cobrar e a pessoa que quer comprar não sabe se aquele valor é o valor justo pela casa. Sim. Então, é importante a assessoria também nessa questão, importante. Né? A assessoria da corretora é importante, porque isso tem bastante, né? O proprietário que está vendendo, né? A pessoa que está vendendo, então ela coloca todo o valor naquele imóvel de toda uma vida, né? De uma construção, né? Que ela vem lá e assim, o valor de mercado, o valor de venda é diferente. Então, é bastante importante essa avaliação, que é o que nós fazemos, né, diariamente, chamar o proprietário, falar para ele, de fato vale, mas assim, para a venda tem o valor de mercado. Então, acho que a gente
fazendo isso, consegue, né, juntar essa questão Fica bom de quem pras está duas comprando partes, né? ficar, né, mais confortável e mais tranquilo no caso da compra, porque houve essa avaliação, e o proprietário também, porque ele sabe que ele vai estar com essa ajuda, né, da corretora. Legal. Agora eu queria, vamos lá, Dione agora vai falar um pouquinho pra gente. Como que um corretor proporciona a melhor experiência para o cliente, para a pessoa, por exemplo, que vai comprar um imóvel? Eu estava pensando sobre isso e toda vez que eu atendo um cliente, eu sempre me coloco no lugar dele, né? O que eu espero, né, dessa pessoa, desse corretor que está me atendendo. E esses dias eu passei por uma experiência muito significativa lá na imobiliária, que nós fechamos o contrato e essa casa que estava lá foi captada por nós, né, a casa do Humberto, na verdade. E nós fizemos todo o fechamento, demos toda a assessoria. E a todo momento ele me perguntava, Dione, mas isso eu que vou fazer? A questão de cartório, isso que eu vou fazer? Na hora do registro eu tenho que ir, porque eu não tenho tempo, né? E uma questão muito importante que já foi falado aqui é que as pessoas às vezes acham que elas vão gastar dinheiro, né? Eu vou falar da parte da comissão, né? Do serviço, do trabalho, de todo o empenho do corretor. As pessoas acham muitas vezes que é um dinheiro, tipo assim, que ela poderia fazer outra coisa ou algo desse tipo. Mas quando a gente lidar com essa situação do cliente, de você poder atender o cliente, né? Ter essa experiência de que ele está do outro lado, preocupado. Ai, como que vai ser? Eu tenho que fazer todas essas coisas, né? E você ter a oportunidade de proporcionar para ele, não, ali, ficar tranquilo, como o Camargo falou, são muitas angústias, né? São muitas expectativas. Então, vou falar dessa venda. Nessa venda, a esposa do comprador estava numa ansiedade que ele não estava mais aguentando ela. E aí eu tinha que toda hora ficar intermediando a ansiedade dela. Não, calma, vai dar tudo certo, estamos na reta final. Além de corretor, tem que ser um pouco psicólogo então a gente tem também, que ter né? aquela parte psicóloga mesmo, de intermediar, não só a questão administrativa, a questão jurídica, mas também a questão emocional. Porque existem as emoções, né? As emoções estão a todo momento. E pra gente, pra nós, né, como corretores, quando você lidar ali com aquela parte final, que eles assinam o contrato, enfim, que você consegue trazer ali eu digo que o nosso trabalho, ele é muito relacional e um trabalho de confiança, né? O cliente confia em mim, então a responsabilidade minha, né? Toda aquela responsabilidade. E a experiência, para finalizar dessa questão de experiência, foi que quando nós fechamos o contrato e assinamos tudo, fizemos toda essa parte de, né, todas as vezes que eu estava lá no cartório, mandava fotos para ele, estou aqui, ai, Dione, agora estou tranquilo, mandava para o outro cliente também, ai, Dione, graças a Deus, né, mediando essas emoções. Aí quando chegou no dia da imobiliária, foi muito interessante que eles assinaram o contrato, estavam lá os compradores, os vendedores, a Daniela, a Inês, né, que faz parte, que acompanha a gente nessa questão comercial e tal, e aí nós finalizamos, entregamos um voucher, né, de um jantar para o casal que comprou o imóvel, e para os vendedores nós entregamos lá uma champanhe com 2 taças, e aí o vendedor olhou para nós e falou assim, uau, nunca tinha visto isso, que diferencial. Aí eu fiquei muito feliz, né, porque nós finalizamos ali, eles foram contemplados ali com aquelas lembranças, né, e houve ali uma experiência diferente, não só para nós, mas para eles também. Então, eu digo que o nosso trabalho de corretor, a primeira coisa é a transparência, é o relacionamento com o seu cliente, né? Você se importar com ele, se colocar no lugar dele, porque a venda de qualquer coisa, de imóvel, qualquer objeto, ela é relacional, é relacionamento. Então, você faz com que a pessoa ainda mais quando é um imóvel você. que você está lidando com o sonho da pessoa, né? A pessoa, às vezes, espera a vida inteira por aquele momento. A parte do corretor também tem que ter muita ética, porque envolve tanto, vocês pesquisam tanto a vida de um quanto de outro, né? Vocês têm acesso aos dados, então tem essa parte também, né, da ética profissional de vocês. Nós temos acesso a todos os dados. Isso exige, né? Para garantir a segurança para ambas as partes, né? Muita confiança. Então, essa é a experiência que eu... Eu só dando um adendo ao que a Dione falou, acho que os detalhes hoje fazem muito diferente. Exatamente. Muita diferença.
Então, quanto mais requintado for os pequenos detalhes, é aí que você vai ser sempre lembrado e percebido. Ainda mais nesse momento, como a Dione falou, emocionalmente muito importante na vida de muitos. É o que a gente, em qualquer lugar que a gente vai, a gente quer ser bem atendido. É a primeira coisa, né? E era uma coisa que deveria ser uma obrigação, mas que hoje em dia se tornou um baita diferencial. Não só no ramo imobiliário, mas para qualquer tipo de negócio. Loja, restaurante, qualquer lugar que você vai, muitas vezes você não é atendido da forma que deveria. Então, eu achei muito legal essa questão de vocês darem realmente todo o suporte, porque às vezes, igual você falou, a necessidade daquela pessoa vai ser diferente da necessidade de outro cliente. Vai ter um cliente que vai querer ir fazer, vai querer acompanhar de perto, outro não vai ter tempo. Então, é realmente um trabalho diferenciado e específico para cada cliente, né? Eu acho isso muito, muito, muito legal. Principalmente envolvendo o sonho de cada um, né? Eu queria... Quem vai querer aí me explicar... Qual que é o papel do corretor desde o comecinho ali? Vamos supor que eu quero vender o meu imóvel. Qual que é o papel do corretor desde o comecinho? Como que ele vai me auxiliar em todo esse processo até eu decidir que eu coloquei minha casa à venda, até efetuar a venda? Tá, legal. Então você passa a ser nossa cliente vendedora. O primeiro passo é fazer a captação, o cadastro do seu imóvel. E isso não basta ir lá tirar fotos. Isso é um dos processos fundamentais, claro. Sim. Mas a análise documental do que você tem. Entender se seu imóvel tem documentação, qual a qualidade dessa documentação, se ela tem matrícula, se não tem matrícula, se tem matrícula, se está averbado a sua construção ou não. Isso tudo são dados que, quando a gente coloca um anúncio, a gente qualifica o anúncio e a pessoa, os interessados, quando ele entrar na tela do anúncio, ele vai ter o máximo de informações daquele imóvel, se ele dá financiamento, se não dá financiamento. Em relação aos valor. documentos, se eu tá faltando algum tipo de documentação, vocês auxiliam também nessa parte? Claro, fundamental ser auxiliado. Então, às vezes é melhor você demorar um mês para fazer um anúncio, mas fazer um bom anúncio. E toda a orientação, ela é concedida. Até porque a orientação... às vezes, não necessariamente nós faremos a condução da documentação, mas a gente orienta os departamentos corretos para você se locomover e regularizá-los. Então, essa fase inicial da documentação é o primeiro passo, é entender o que você tem do seu imóvel. Aí sim, a gente faz uma visita. Nessa visita, a gente sempre pede. A gente pré-agenda, né, para você poder deixar a casa organizada, bonita. Quanto mais bonita, óbvio, que vai ser mais bem vista. Um anúncio de qualidade é o que traz mais clientes. A gente faz a visita, faz as fotografias e isso tudo vai para o pessoal do marketing. Então, lá na Porta Nova, temos vários departamentos. O marketing, ele coloca todas as fotos, ele publica vídeo. Isso tudo vai aumentando o nosso ranking de visualizações na internet. O que hoje é o carro-chefe. Com certeza. De qualquer empresa e negócio, é o carro-chefe. Colocado o anúncio à venda, você assinando a ficha de autorização também. Começa a entrar os interessados e aí começa o expertise do corretor, né? É identificar aquele interessado, se aquele interessado tem o perfil da compra, se sua casa tem o perfil daquele interessado, e é esse o papel que depois a gente vai desempenhando ao longo do tempo. Em relação até a gente comentou, vamos supor que eu não sei, eu quero vender minha casa, mas eu não sei que preço que eu coloco. Vocês dão também essa consultoria, essa orientação para colocar o preço de mercado, né? Como a Antônia comentou. Sim. A gente faz uma avaliação mercadológica com base em mercado, pesquisas do entorno, também pelas metragens e pela documentação. Tudo isso agrega valor na avaliação. E uma coisa que eu admiro muito na Porta Nova, até parabenizo a nossa coordenadora, a nossa CEO, a Porta Nova, ela busca cadastrar e publicar e anunciar imóveis que estão com valores condizentes. A Antônia bem falou, tem proprietários às vezes que colocam o valor daquilo que entende pela sua história de vida, pelo seu carinho, enfim, sentimental, valor tantos sentimental. Né? outros aspectos. Mas a Porta Nova, ela sempre busca colocar anúncios que ela acredita que está dentro do potencial de mercado. Isso eu particularmente acho muito importante para uma agência. Com certeza. E vamos supor, fiz todo esse processo, tiramos as fotos, publicamos no site e tem uma pessoa interessada na minha casa. Como que é o prosseguimento daí para frente? Primeiro passo vai ser agendar uma visita. Ou melhor, acho que o primeiro passo é sempre a entrevista do corretor com esse cliente. Então, legal. Esse cliente interessado, ele entra para nós como atendimento e a gente dá um super atendimento. Então, é toda uma consultoria, não só para entender a casa que ele busca, mas para entender também como vai funcionar a compra e venda com esse cliente. Então, esse papel de consultoria é fundamental.
Obviamente que nem todas as informações vêm montadas, mas a gente vai... Sim. É a experiência do corretor que vai trazendo esse expertise, né? E aí sim, vamos fazer uma visita, a gente agenda, sempre com muita qualidade, então a gente usa protetores de calçado para fazer a visita no imóvel. Que legal. Antigamente, mais por causa da higiene, agora também, principalmente por causa da pandemia. Então, existe uma série de cuidados que são tomados. Agendamento, pré-agendamento, não fazer nenhuma visita à revelia. Os horários eu acho muito importante, sempre fazer visita dentro do horário dia, não fazer nunca uma visita à noite, não é nem confortável. Coleta de documentação. Então, todos esses processos a gente faz para agendar a visita, é feita a visita e a partir daí vai trabalhando a negociação. Tem clientes, às vezes, que necessita fazer mais de uma visita, eu acho compreensível. Sim. Então, às vezes você faz uma visita e está visitando 5 imóveis, Pra selecionou decidir, né? aquele é o que eu gostei. Posso retomar, fazer uma nova visita? Vamos. Eu acho isso bem importante. Para o cliente ele ter a segurança total da escolha dele. É uma escolha material e fixa, né? Que vai ficar por muitos anos ali. Então, se for necessário, faz uma segunda visita e a partir daí começam as negociações. A negociação é envolvimento mesmo do profissional. É valor de venda, valor de compra, vamos afinando e aquilo que a gente já conversou um pouco atrás. Trabalhar todas as ansiedades e emoções tanto de um lado quanto do dos outro. dois lados. Então, complementando o que o Camargo falou, que você perguntou, né? Deu um exemplo de cliente que chega até a venda. Isso. Então, depois que fez toda a parte de apresentação do imóvel, que a pessoa decidiu qual imóvel quer, a gente faz uma proposta ao proprietário do imóvel e essa proposta é formal e ela é digital. Então, a pessoa assina digitalmente e aí vem proposta, contraproposta. Até chegar num valor de Até acordo. chegar num valor que as duas partes sintam, né, segura, que seja bom para as duas partes. E aí depois vai para cá, dependendo do tipo do imóvel, né, como nós havíamos falado, então ele pode ser financiamento bancário, então a gente vai para uma linha onde a gente tem um especialista, os especialistas que vão cuidar dessa parte de financiamento bancário. Ou é uma compra e venda à vista que só passa escritura, ou é uma permuta por apartamento, e aí ocorre a visita também do apartamento da pessoa. Pode ser carro também, né? Pode ser carro, pode ser parcelas direta. Então, e toda essa parte daqui envolve certidões que a gente tira de vendedores, que nós tiramos do imóvel. Então, assim, parece ser simples ainda essa parte daí de chegar até o final, mas envolve toda uma questão ainda de documentação. E essa parte a gente que se encarrega de nós que tomamos conta, né, para que a pessoa ela faça a intermediação, mas que ela se sinta realizada, né, que ela não sinta aquele peso igual a Dione deu exemplo do que ela passou, daquela burocracia, né? Então, normalmente o vendedor tem que tirar a certidão, só que a imobiliária ela se encarrega desse trabalho, né? Então ela tira, às vezes a pessoa não sabe nem que está com ou está com o documento vencido, ou tem algum problema na Receita Federal. Às vezes, nesse ponto, a pessoa se surpreende em saber, mas tudo tem solução, né? Sim. Uma questão da pessoa ajustar, solucionar. E os corretores, eles acompanham até o final. Então, se vai em escritura, se passa no banco, algumas vezes o pessoal do cartório vai até lá. Até né, passar tudo no meu nome, por exemplo, se eu quero vender, para o nome da pessoa que comprou. Até está registrado em nome dele. Assim, a gente verifica a parte de água e luz também, entrega as contas pagas no momento, né, IPTU, então é tudo bem... A pessoa fica despreocupada quanto a essa parte burocrática. E eu acho que por mais que as pessoas queiram economizar, não tem dinheiro que pague você ter certeza de que você fez aquilo da melhor forma possível, tudo certinho, que você fez com segurança. Mais lá pra frente não vai dar problema, né? Com quem comprou a casa, com quem comprou o imóvel. A segurança é uma palavra-chave. Com certeza. Tem países de primeiro mundo, o corretor, a profissão corretor de imóveis, ela não é obrigatória em nenhum país. Mas tem países de primeiro mundo, Estados Unidos é muito comum, isso a gente vê muito isso na televisão, nos reality shows, né? Que o papel é imprescindível do corretor. Então, nenhuma transação imobiliária é feita sem o corretor, justamente pelo respaldo jurídico e burocrático deste. E agora você tocou num assunto muito interessante que é corretor. Quero saber, todo corretor é igual? Tem diferenciais? Como que funciona a profissão de vocês na prática?
Não tem como ser todos iguais, não fica uma coisa muito congelada, né? Cada corretor tem o seu perfil, tem a sua história de vida, a sua bagagem. Falando de mim um pouquinho, eu tenho algumas, já passei, eu falo que sou um camaleão. A palavra que mais me identifica é a versatilidade. Então eu sou formado em Direito, já trabalhei na área jurídica, da área jurídica eu fui para saúde, trabalhei na psiquiatria e atualmente como corretor de imóveis e formado em arquitetura. Então, essa bagagem de vida, ela me perfilou um determinado profissional, diferente de cada uma delas. E o cliente, quando a gente vai atendendo, essa nossa bagagem vai ajudando muito a como trabalhar com cada cliente. Então, a dedicação, eu acho que é fundamental nessa profissão. Não há como você ser corretor de imóveis se você não tem dedicação. Dedicação de atender bem, de ouvir o cliente. Se você não ouve o que o cliente precisa ou deseja, você não vai conseguir fazer uma boa indicação. Uma indicação que está de fato focada no que ele busca. Senão você vai fazer 10 visitas aleatórias. Só vai perder o seu tempo e o tempo do cliente, moderno, né? Exatamente. O profissional moderno, ele não consegue perder 10 visitas por fazer. Tem que ter um foco, tem que ter dedicação, tem que ter a personalização. E eu acho que a gente já falou isso. Os detalhes, os requintes dos detalhes também são muito importantes. O atendimento em si, né? Até como, hoje em dia, até o jeito como você troca mensagem, às vezes, com a pessoa pelo WhatsApp, define o seu modo de atendimento. A linguagem, a forma como você escreve, se é uma pessoa jovem. Hoje em dia, é comum ter jovens de 30 anos buscando imóvel para compra. Ai, que bom que chamou pessoas de 30 anos de jovens. Tem também os de 60 anos. A linguagem é diferente. Sim, você é verdade. tem que ter uma linguagem... Eu sempre falo, a gente tem que sempre começar de uma forma formal. E você vai, ao sentindo, tempo, né? Vai como sentindo e você vai... entrando no formato daquela linguagem daquela pessoa. Então, eu sempre tomo cuidado, acho que todos nós tomamos o cuidado de fazer uma apresentação inicial pelo WhatsApp, que hoje é a ferramenta principal. Aí você já se coloca à disposição para um atendimento telefônico, você pergunta, posso te ligar? Em que momento é adequado? Porque a gente sabe que hoje em dia não é todo mundo que atende o telefone de imediato e está disponível para aquilo. Então, todos esses detalhes são fundamentais e aí você vai conhecendo o perfil do seu cliente. Faz toda a diferença mesmo. Que legal. Dione, fala um pouquinho agora. O que você acha que um corretor tem que ter, além dessas questões de atendimento que a gente falou, para ser um diferencial no mercado e proporcionar essa melhor experiência para o cliente? Eu vou pegar a linha o fio do Camargo. Cada cliente é um cliente, né? Cada cliente ele é único. Às vezes você vai atender vários clientes que eles são muito parecidos, fala, nossa, é muito parecido com aquele. Outros clientes que são diferentes, né? Cada um tem uma personalidade. Eu sempre trabalhei na área de vendas, eu sou formada em gestão de pessoas, já fui professora de universidade, que legal. Tenho uma bagagem muito forte na área comercial. Então, eu digo que o meu diferencial é relacionamento, né? Então, quando o meu primeiro contato com esse cliente, eu procuro entender um pouco da história dele, né? O que ele está procurando, procuro conversar, não só da parte de negócio, mas outras coisas para entender, né? Ouvir e entender qual é a necessidade desse cliente, o que ele busca, qual o perfil dele, da família dele, entender a história, porque através da história do cliente a gente consegue identificar algumas coisas, né? E eu digo que um traço forte meu, né, no meu trabalho, que faz a diferença no meu trabalho, por todas as trajetórias, né, devido à minha trajetória, é o meu relacionamento, né? Eu tenho uma habilidade relacional, de lidar com as pessoas, de falar, de interagir, de persuadir, né, de trazer o cliente. Às vezes o cliente chega, ele tem um valor, ele fala, ai, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? E o nosso papel é, não, vai dar certo, vamos fazer, vamos procurar, vamos encontrar, que né? legal. De trazer essa solução. Então, eu vou falar, né? Nenhum corretor é igual, às vezes eu estou lá trabalhando, verdade. eu ouço o Camargo, eu falo, opa, vou dar uma escutadinha no que o Camargo está fazendo. Sempre dá para aprender uma coisa. Porque nós vamos, eu estou lá agora do lado da Antônia, opa, vou aprender um pouquinho, que eu estava em uma outra sala que tinham 2 corretores, aí eu saí, mudei para uma outra sala, estou no meio dos 2, né? Que tem muito, né? São mais experientes, muitos anos de trabalho, enfim. E a gente acaba aprendendo, ouvindo uma ligação, uau, vamos ver o que ele está falando, o que eu posso melhorar. Então, a gente está sempre aprendendo, né?
Mas o interessante, eu digo, que no corretor é você entender o perfil do seu cliente, aquela pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa. E ela quer ser tratada como a Daniela, como única, né? Exatamente, como a Daniela sempre fala. Às vezes o cliente está procurando uma casa para alugar de R$500, mas aqueles R$500 é a necessidade dele. É o que ele precisa. Então, nós precisamos nos colocar no lugar dessa pessoa. Às vezes, um cliente está procurando uma casa de 250 mil, de 100 mil. Então, nós precisamos entender quais são esse perfil de cliente, né? É o que o Camargo falou, é ser meio camaleão, né? Exatamente. Nós precisamos entender, né? Ter essa versatilidade aí de... Com certeza. E haja versatilidade, viu? Porque Exatamente. todo dia, para atender vários clientes diferentes, tem que ser muito versátil nós vamos mesmo. aprendendo, né? Nós aprendemos todos os dias com as pessoas. Isso é que é o bom, né? Tem gente que passa por situações e não aprende nada. Tem gente que aproveita situações para aprender alguma coisa, igual você. Sentou do lado dos dois, absorve um pouquinho de cada um e vai melhorando ainda mais a sua experiência, né? A experiência do seu cliente. Então eu sou o camaleão, ela é a sanguessuga. Vamos de Antônia agora. Diga, Antônia, o que você acha dos diferenciais, os seus primeiro e dessa experiência toda como corretora? Bom, assim, como corretora, eu acho que tudo que eles falaram, sim, mas, assim, na questão do atendimento, tanto venda como locação, eu procuro sempre, assim, conhecer também o imóvel, porque ouvir o cliente, entender o que ele está buscando é importantíssimo, mas quando você conhece os imóveis, né, hoje não dá para você conhecer todos, né, a Porta Nova tem não sei nem quantos imóveis está hoje, né, mas assim, são muitos. Mas sempre tem aquele que vai chamar atenção e que você sabe que aquele imóvel vai ter mais procura. Então, eu sempre procuro conhecer esse imóvel, né? Às vezes, mesmo que morem, o proprietário mora, eu dou, né? Eu ligo, então... Porque quando o cliente chega e ele conta a história dele, né? O que ele está buscando, então você já vai assimilando com os imóveis que você tem e que vão se encaixar ali no que ele está buscando, dele, né? Para você indicar algo. Então, assim, a questão do atendimento também, você atender, como hoje a gente tem muito o atendimento pelo WhatsApp, né? Você atender de imediato, né, a pessoa, nem que você não possa dar uma atenção, mas você falar com a pessoa, olha, eu estou no atendimento, eu retorno para você já, ou à tarde, Então, isso também acho uma situação diferencial bastante importante, porque é muito chato, né? A pessoa manda uma mensagem. Como tudo hoje é pelo WhatsApp, a Daniela sempre está até conversando isso com a gente. Então, a pessoa manda uma mensagem e você, passa o dia inteiro, no final do dia. A questão de você, pelo menos, dar aquele primeiro atendimento. Então, para mim, conhecer os imóveis que você tem, ouvir o cliente, dar esse atendimento, também ter disponibilidade para... Porque tem muitos clientes que vêm, principalmente em book, que nem são daqui, né? Na questão da compra, a maioria são pessoas que vêm, né, de São Paulo, de outros lugares. Então, eles não conseguem durante a semana. Então, você ter disponibilidade, não todos, mas você, de repente, atender no sábado, Sim. depois do horário, que é o horário que a gente tem, no domingo. Eu faço muito isso, né? Quando o cliente, de fato, tem um interesse. Então, para mim, é conhecer o imóvel, ouvir o cliente e ter a disponibilidade para atender já de imediato, né? São pontos. E ter esse relacionamento também, né? Porque Com cada certeza. eu entendo também, cada um é diferente. Eu já estou lá mais tempo, mas os dois chegaram, cada um tem uma história e eu aprendo com ela uma coisa, aprendo com ele. Então, isso, na verdade, o corretor, assim, você está sempre aprendendo. Né? Toda locação é diferente, toda venda é diferente, então não tem assim nenhum que você pegue então você tem que estar sempre aprendendo, sempre se atualizando e assim tem que lá ter uma noção de todos os assuntos, né, do jurídico, de toda exatamente, na imobiliária Porta Nova a gente tem isso, né, da Daniela. Então assim, às vezes a gente tá até meio paradão, ela chega com algo novo, é um curso, é uma palestra, e você, você tá com outras, assim, não, tenho que ir para casa, não, ela tá sempre, então assim, além da gente buscar, a gente tá também com ela, que é uma pessoa que sempre incentiva isso e sempre busca isso.
essa questão de você se atualizar também. Isso é Porque importantíssimo. sempre vai ser diferente, né? Ainda A mais cada hoje que, situação. às vezes, um curso que você fez mês passado, o curso já está desatualizado. Porque a Exatamente. informação, ela gira muito Exatamente. rápido, coisas novas sempre, plataformas novas, Aplicativos, plataformas, leitura também, você está sempre... Então, Hoje em dia tem que estar bem ligado nas redes sociais Nas também, redes né? Que eu acredito sociais. que seja importante para vocês também. Exatamente. Isso a equipe ainda vou puxar a orelha, viu? É. Porque, olha, a rede social vou te contar, viu? Mas isso que eles falaram, cada um tem uma especialidade. Mas o corretor, ele pode, além de fazer esse atendimento de compra, de locação, ele faz também avaliação de imóvel, ele faz essa captação, ele faz a vistoria, que toma uma grande parte do tempo, assim, para ele que faz, né? Quando entra um contato, já vai direto para o telefone do próprio corretor, aquele telefone que ele leva para casa, que é o corretor, que é o telefone dele. Então, ele tem legal. esse atendimento, sabe, mais estendido. A Antônia falou que fica de semana, né? Nós, no carnaval deste ano, nós ficamos lá na imobiliária, abrimos, atendemos os clientes, né? Então, assim, a gente tem essa boa flexibilidade. E na parte até de conteúdo, a equipe ela está sempre atualizada. Então, agora nós fizemos uma parceria lá com a Associação Comercial, e que eles têm uma faculdade, e lá da equipe, 9 pessoas vão fazer entre graduação e pós-graduação. Que legal. Então, assim, fora essa graduação, a gente teve uma, né, no mês de janeiro também, que foi o mês da saúde mental, nós demos um livro para cada um, né, com esse tema, né, porque assim, o que é importante é a pessoa estar bem com ela mesma, para que ela consiga atender o cliente bem. Antes de ser profissional, ela é uma pessoa, né? Então a gente tem muito esse cuidado, então a gente sempre faz Isso é muito campanha, importante. e o trabalho lá é muito em equipe. O que nós percebemos, até numa reunião que fizemos ontem, nós conversamos isso, que não existe mais aquela concorrência, sabe? Internamente nunca, mas e até com uma imobiliária de fora, né, a gente chama de parceiro, né, não é mais concorrente, porque a gente tem que estar aberto e a gente faz essa parceria. Às vezes nós temos algum produto, mas a gente não tem um cliente e outra pessoa tem, né? Então a gente tem um amplo relacionamento né, nós fazemos parte do Secov, então tem imóveis da Grande São Paulo, né, de São Paulo. Né, o Secov também é um local que a gente se atualiza muito. Então é bem... Uma coisa que o corretor não tem é uma rotina, sabe? Ele não cai nunca ele... O não dia todo dele, dia fazer a mesma coisa. ele tem uma programação, é lógico que é importante que a gente tenha uma programação do dia, da semana, mas sempre tem coisas novas e com cada venda a gente aprende algo novo, sabe? A gente melhora algo, a gente aprende algo, assim, é algo que está sempre em constância mudança. E tem que gostar de Constante pessoas também, Tem, né? tem que Principalmente. gostar. Porque a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil, E né? escutar. Saber escutar. Saber E além de escutar. tudo isso que vocês falaram, tem que ser psicólogo, né? Como você falou, tem que saber gostar de falar, de se relacionar e de saber entender as pessoas. Agora, para fechar o nosso bate-papo, queria que vocês, cada um, escolhesse uma dica de ouro. A gente já falou muito aqui, quem assistiu aí prestou atenção. Uma dica essencial para quem quer comprar ou alugar um imóvel. Qual que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? É obrigatório. Camargo, você primeiro. Olha, no meu ponto de vista, uma coisa que é muito importante para mim, talvez porque eu seja muito técnico, é entender a documentação. Você Legal. não cair numa cilada. Eu acho que esse é o primeiro passo. É documentação. Você pode ter amado o imóvel, mas se tiver qualquer coisa que impeça de fato aquela venda, não adianta Não querer vai, insistir. porque vai dar Pelo problema menos depois. naquele momento, Então, a dica é buscar uma corretora Pronto. que vai... Essa é a dica de ouro. Exatamente isso. E a Dione, Imobiliária Porta Nova faz todo esse trabalho, né? De buscar todas as informações, tanto do imóvel, porque não é somente do imóvel. Quem está vendendo também, e quem tá entrando também. quem está vendendo também pode ter situação que impede a venda do imóvel. Não é somente o Do documento imóvel. em si. Então, a minha dica é buscar uma corretora. Ótimo. Dione? Bom, para fechar, é isso daí, é buscar um corretor, um especialista, quem conheça, né? Uma imobiliária, Porta Nova. De Nos preferência, né? procure, de preferência. Preferência. Nós estamos lá para fazer o melhor atendimento, dar a melhor assessoria, né?
e fazer com que o cliente encontre aí aquilo que ele está procurando. Legal. Dani, sua dica de ouro. É isso, acho que eles falaram tudo. Resumiram, né? A documentação é essencial numa compra por conta da segurança e envolve documentação de imóvel, do vendedor, até do comprador, de quem está comprando. E às vezes a pessoa, ela própria, analisar essa questão é algo pesado. Então, quando ela procura um profissional que faça isso para ela e que tenha esse atendimento bem pessoal, ela vai ter com certeza Tem tudo sucesso. para dar certo, tem tudo né? para dar certo. Legal. Eu quero finalizar com a dica que tem uma matéria falando sobre isso lá no nosso blog. Quais são as vantagens de comprar e alugar com o auxílio de um corretor. Então, entra lá que tem tudo mais detalhadinho, escrito, tudo que a gente disse por aqui no podcast. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Volte nos vídeos anteriores, porque tem vídeos super legais. A gente sempre gosta de passar muitas informações para vocês, porque é a informação que faz a pessoa não cair no errado, né? Então, esse é o objetivo principal do podcast, passar todas as informações para que vocês tenham as melhores experiências de compra e venda, independente da imobiliária que for, do corretor que for. A gente gosta de deixar vocês super bem informados. Então, se inscrevam no canal, assistam os vídeos anteriores e ativem a notificação, porque tem mais podcast legal vindo aí, com especialistas super estratégicos, igual esses aqui que estão com a gente hoje. Quero agradecer a todos vocês. Todas as dicas foram super valiosas. Eu depois vou rever para anotar, porque aqui minha cabeça não é muito boa. Então, depois eu vou assistir de novo para anotar tudo direitinho as dicas. Fiquem por aqui que vai ter muita coisa boa. E é isso. Até o próximo podcast da Porta Nova. Tchau! Tchau.